Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus seja louvado pelo dom da Kimberly, isso? Deus seja louvado pelo seu dom, continue usando para a glória e honra do nosso Deus. Nós queremos cumprimentar também os nossos irmãos e amigos que estão conectados conosco através da live, do nosso canal aqui, da Igreja Adventista do Alto Maracanã. Eu estou conectado aqui nesse momento, deixa eu ver.
Deixa eu abrir aqui para ver quantos estão conectados conosco aqui. Temos alguns que já estão conectados conosco. Você que está conectado, que Deus te abençoe aonde você estiver, que a graça de Deus te alcance, que a palavra de Deus também chegue até o seu coração. E compartilhe, se inscreva no canal aqui também da nossa igreja do Alto Maracanã e compartilhe para que outras pessoas também possam receber a mensagem e a bênção de Deus. Você trouxe sua Bíblia? Amém ou misericórdia? Amém. Misericórdia. Quem tiver sem Bíblia, eu creio que a nossa recepção deve ter algumas Bíblias. É só você levantar a mão que a recepção te empresta uma Bíblia para você acompanhar. Tem, né? Então, vamos lá para a frase? Vocês memorizaram a frase ontem, né? Então, hoje a gente só ensaia uma vez e depois vocês já falam sozinhos, tá bom? Então, vamos lá. Bíblia na mão, joelho no chão, Jesus no coração. Esse deve ser o desejo de todo bom cristão. Agora é só vocês, eu faço só o gesto. Vamos lá? Ó, o finalzinho saiu meio enroscado. A parte mais difícil, esse deve ser o desejo de todo bom cristão. Então vamos de novo. Muito bom. Então quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e abri-la. Abra a sua Bíblia, o texto inicial que nós estaremos meditando na palavra de Deus nesse momento. Deixa eu abrir aqui. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica. Se você tiver dificuldade para encontrar onde está 2 Tessalonicenses, eu vou te ajudar, tá bom? Está entre Gênesis e Apocalipse. Tá certo? Facilitou? Facilitou um pouquinho? Não? Vou ajudar um pouquinho mais. Está no Novo Testamento. Facilitou um pouco mais? Está nas cartas de Paulo. Lembra que Paulo escreveu 14 cartas, tá bom? Aí você tem Filipenses, Colossenses, aí vocês têm 1 Tessalonicenses e depois você chega em 2 Tessalonicenses. Se ficar muito difícil, você procura no índice. Aí lá na primeira página da sua Bíblia, você vai ter todos os livros, aí você acha lá 2 Tessalonicenses, vai ter a página que começa essa carta e aí você consegue localizar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Você encontrou? Amém ou misericórdia? Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renovou mais um dia sobre cada um de nós, pelo privilégio de anoitecer e estarmos na tua presença, na tua casa de oração. Nesse momento abrimos a tua palavra, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, nos ilumine para que possamos compreender nesse momento a tua palavra. Dá-nos discernimento, sabedoria. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que, além de compreender a tua palavra, possamos colocar em prática na nossa vida. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e verso 4. A palavra do Senhor diz o seguinte na minha versão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e verso 4. Diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Olha só como que começa esse verso. O apóstolo Paulo
ele está dando um conselho, uma orientação. E ele está dizendo: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que dia que ele está falando? Da volta de Jesus, ele diz o que acontecerá: virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado. Em algumas versões diz da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O tema da mensagem de Deus para nós nessa noite fala sobre a besta do Apocalipse. Nós estaremos estudando durante essa semana as profecias do Apocalipse, ou pelo menos algumas delas. Mas vamos relembrar alguns princípios importantes para a gente compreender as mensagens de Deus dessa semana. O primeiro princípio importante é que a Bíblia conta uma única história. Qual história que ela conta? A história do grande conflito entre o bem e o mal. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nesse grande conflito entre o bem e o mal, de um lado está quem? De um lado está Deus e do outro lado está o inimigo de Deus. E no centro desse grande conflito entre o bem e o mal está uma palavra. Que palavra é essa? O centro do grande conflito entre o bem e o mal se resume em uma palavra. Que palavra é essa? Só quem está vivo responde. Adoração. Quando o grande conflito começa no céu, Lúcifer, dentre outras coisas, principalmente ele deseja ser o quê? Adorado. Ele queria ser Deus e se assentar no trono de Deus para ser adorado. Então, o centro do grande conflito entre o bem e o mal é a adoração. Ou seja, no final do grande conflito entre o bem e o mal, terão apenas dois grupos. Um grupo que adorará o Deus Criador, mantenedor e redentor, e um outro grupo que adorará o inimigo de Deus, a criatura. Um grupo que adorará o cordeiro e um outro grupo que adorará o dragão. Então, o centro do grande conflito é a adoração. E aqui é interessante porque nesses dois versos que nós lemos, aparece a palavra adoração. E aqui aparece que antes da volta de Jesus, algumas coisas iriam acontecer. Uma delas, o engano. Então Paulo ele fala assim, vede que ninguém vos engane. O inimigo de Deus, além de outras coisas, ele é um enganador. Ele usa de mentiras para enganar as pessoas, assim como ele fez desde o Éden com Adão e Eva. Mas aqui diz outros detalhes. Aqui diz que antes daquele dia virá apostasia. O que é apostasia? Me ajude, só quem está vivo responde. O que é uma apostasia? O que é se apostatar? É alguém que está vivendo de acordo com um princípio, com uma verdade, e nós cremos que a verdade está na palavra de Deus, e ele se apostata da palavra de Deus. Ou seja, ele deixa de viver conforme a palavra de Deus. Ele se afasta dos caminhos de Deus. Ele se apostatou, ele se afastou, ele foi para uma outra direção. Assim como acontece com a conversão.
A conversão não é mudança de direção? Então a pessoa está indo no caminho errado, ela vem para o caminho certo. Ela está no caminho das trevas, ela vem para o caminho da luz. Ela está no caminho da perdição, ela vem para o caminho da salvação. Isso a gente chama de conversão, mudança de direção. E apostasia é o movimento contrário. Ela conheceu a luz, mas agora ela escolhe voltar para as trevas. Ela conheceu a verdade, mas agora ela escolhe voltar para a mentira. Então aqui diz que essa apostasia irá acontecer. Se você parar para pensar, quantas pessoas já estiveram aqui conosco, adorando a Deus, e infelizmente não estão? É claro que nós cremos e oramos por eles, para que eles ainda voltem enquanto a porta da graça está aberta. Nós oramos para que eles voltem enquanto a porta da graça está aberta. Porque enquanto a porta da graça estiver aberta, há esperança. Mas quantos, quem sabe você deve ter pensado aí, nós pedimos ontem para vocês preencherem os cartõezinhos e nós estamos orando por cada nome que foi colocado naqueles cartõezinhos. E ali eu pude observar que alguns colocaram alguns afastados, que se afastaram ali. Estiveram aqui, mas nesse momento não estão. Mas aqui o texto diz mais. O texto diz que quando fosse revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Por trás desse homem do pecado, desse homem da iniquidade, está o inimigo original de Deus. Porque aquilo que ele queria ser no céu, ele tenta colocar no coração dos seres humanos. Ele tenta colocar no coração dos seres humanos o mesmo desejo que ele tinha no céu. Vamos adiante nesse pensamento. O inimigo de Deus, ele tem usado diferentes estratégias, e uma delas é apresentar-se como se fosse Deus para propagar mais facilmente suas o quê? Suas mentiras. Então o inimigo, ele usa diversas estratégias. Em alguns lugares ele se manifesta, em outros lugares ele se oculta, e ele usa muitas vezes a própria palavra de Deus. A própria palavra. Nossa, pastor, ele usa a própria palavra? Sim. Por exemplo, a palavra de Deus diz que toda escritura é inspirada por Deus. Então, quando a Bíblia fala que é toda a escritura, está falando que é de Gênesis a Apocalipse. Toda escritura é inspirada por Deus. Mas o inimigo, muitas vezes, ele pega apenas uma parte da Bíblia e ele distorce a verdade de Deus em mentira. Quer ver um exemplo? Quando o inimigo tenta Jesus no deserto. Ele tenta Jesus com a primeira tentação, e Jesus usa a palavra para se defender, e Jesus fala assim: está escrito. Quando o inimigo percebe que Jesus está usando a palavra, o inimigo também começa a usar a palavra distorcida. E aí ele diz assim: está escrito. Mas aí Jesus, que é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele diz: mas também está escrito. Então, queridos, para que nós não sejamos enganados, para que nós não venhamos a nos apostatar da fé e da palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra e praticar a palavra. Bem-aventurados aqueles que ouvem
aqueles que leem, aqueles que guardam as palavras desta profecia. Então nós precisamos conhecer e praticar, porque não basta a gente só conhecer. O inimigo de Deus conhece a palavra melhor do que nós, mas ele não pratica. Nós precisamos praticar a palavra. Vamos adiante. Esse é o texto que nós já lemos, introdutório. Em Apocalipse nós encontramos duas bestas, uma que sai do mar e a outra que sai da onde? Da terra. Vamos traduzir um pouco os símbolos. 95% do que a gente lê em profecias, principalmente Apocalipse, são símbolos. Então, a gente não consegue entender como se ler. Então, a gente precisa traduzir esses símbolos. Bestas em profecia, porque tem alguns que às vezes no dia a dia chamam alguma pessoa de besta, né? Ô seu besta, quando faz alguma coisa errada, né? Ô seu besta. Não, não é esse o sentido de besta aqui no Apocalipse. Besta aqui no Apocalipse, o símbolo dela representa o quê? Impérios, reinos, poderes, tá bom? Então toda vez que você vê a palavra besta em profecia, você já traduz automaticamente império, reino, poder. Tudo bem? Vamos adiante. A besta que surge do mar. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Se você quiser ler na sua Bíblia ou quiser ler na tela, vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Apocalipse, capítulo 13, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E agora, como que a gente traduz essa besta para a gente entender essa besta? Olha só o que diz Apocalipse 17, 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Opa! Então aqui já dá uma luz para nós. Então essa besta que emerge do mar, mar em profecia significa o que mesmo? Povos, nações. Então essa besta que surge de povos, de nações, aqui fala então algo interessante, que essas 7 cabeças são 7 montes. E quando a gente olha geograficamente no mundo, a gente encontra uma cidade que está, o quê? 7 montes. E qual é essa cidade que nós encontramos na geografia mundial que está sobre 7 montes? Roma. A cidade de Roma. Vamos adiante. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão. Quem é dragão em profecia? Satanás, a antiga serpente, diabo, Satanás. Então dragão é Satanás. E diz o que mais? O dragão deu o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Lembra que isso também é profético. Continua a leitura. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Agora presta atenção no final. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lembra que ontem nós falamos muito sobre ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que não têm e não terão o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro serão o grupo que irá adorar a besta. E lembra que por trás da besta, quem deu autoridade para a besta? O dragão. O que ele queria ser no céu? Adorado. E o que ele continua querendo ser na terra? Adorado. E esse grupo que não tem e não terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, adorarão a besta e adorarão o dragão. Vamos adiante. Qual foi o poder que por 1260 anos perseguiu os cristãos que queriam ser leais à Bíblia? A história nos revela. A história nos revela que esse poder, que hoje está centralizado em Roma, a história revela claramente que esse poder é o poder papal, que durante o período de 1260 anos teve a supremacia papal e perseguiu, por incrível que pareça, os cristãos que desejavam ser leais à palavra de Deus. A gente tem na história, por exemplo, os valdenses, que foram perseguidos, e tantos outros que foram perseguidos durante esse período. E muitos perderam a sua própria vida. Mas a história diz que na noite de São Bartolomeu, em 1572, que começou na França, aquilo ali foi algo terrível também que aconteceu. Dentro desse período, esse período ele ficou conhecido como o período da Inquisição, ou Santa Inquisição, porque usavam o nome de Deus, usavam a palavra de Deus para perseguir os cristãos. E foi um período terrível. Mas assim como a profecia disse, em algum momento, esse poder teria uma ferida mortal. E aconteceu. A ferida mortal, ela veio. E o que acontece? Em 1798, ao terminarem os 1260 anos da profecia do poder perseguidor, o Papa na época, Pio VI, ali, quando ele é preso, então a ferida mortal do poder religioso romano na época. E muitos acharam que esse poder nunca mais se levantaria. Muitos acharam que esse poder nunca mais se levantaria. Mas esse poder novamente ele se levanta. Em 1929, Mussolini então, ele começa a dar novamente poder. E ali começa o processo de cura. E hoje nós vemos novamente esse poder, usando as blasfêmias contra Deus. A gente percebe, por exemplo, a pretensão de perdoar pecados, a pretensão de dizer que o Papa é o próprio Deus na terra. E isso é muito forte.
E nós vemos isso acontecendo. Esse poder pode ser identificado como o anticristo, quando a gente pensa num macro. Agora, quando a gente pensa num micro, cada ser humano pode ser um anticristo, sabia disso? Como assim, pastor? Jesus ele falou assim: quem não é por mim, quem comigo não ajunta. Então, existe um grande poder, aonde nós identificamos como um anticristo, mas todo ser humano ele pode ser um anticristo se ele não estiver com Cristo. Então, quem não estiver com Cristo é um anticristo. Caminhando para o final, para a segunda parte, para o final da mensagem, a segunda besta, que também aparece ali na profecia, e nós vamos adentrar um pouco mais amanhã sobre ela. A segunda besta e o número 666. Quantas pessoas têm medo desse número, né? E quantas conjecturas surgem que o 666 é um código de barra. Não, pastor, mas a leitura dá lá, e aparece o 666 no código de barra, e que o 66 é isso, e que o 66 é aquilo, né? Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela deixa muito clara, e a própria palavra de Deus, ela vai dando as respostas com relação a isso. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Olha o que a segunda besta vai fazer. A segunda besta agora, ela tem uma missão: voltar a dar poder, autoridade, visibilidade e adoração para a primeira besta. E o texto continua e diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquele que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui vai surgir o decreto de morte. O texto continua e diz: a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, escravos, faz-lhe que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. Está falando para calcular, então tem que fazer um cálculo. O número da besta, pois é número de homem, e esse número é 666. E aí nós temos que entender algumas coisas. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule. E nós precisamos calcular. E nós precisamos entender a numerologia bíblica. Por exemplo, o número 7. O que é o número 7? É símbolo de Deus, do seu poder, do seu governo. O número 7, perfeição. 7 são as cores do arco-íris. 7 foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, abençoou e santificou. E assim nós vemos ao longo da Bíblia esse número. O número 6 é símbolo de homem e do homem sem Deus e sem o descanso que Deus lhe dá. O número 66 aponta para o esforço do anticristo de exaltar o homem no lugar de Deus e de Jesus.
Lembra que o centro do grande conflito é a adoração. Ou nós adoramos o Criador, ou nós adoramos a criatura. E essa é uma escolha que nós precisamos fazer diariamente. A quem nós iremos adorar? A quem nós iremos adorar? Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A besta tem uma marca, um sinal, que será colocado sobre os que se perdem. Assim como a Bíblia fala sobre o selo de Deus, existe o quê? A marca da besta. Ou nós somos selados, ou nós somos marcados. Nós precisamos escolher de que lado nós estaremos. Nós já sabemos como o grande conflito começou e sabemos como ele vai terminar. Sabemos que aqueles que estiverem com Cristo vencerão com Cristo, reinarão com Cristo e viverão com Cristo por toda a eternidade. Mas aqueles que não estiverem com Cristo estarão com a besta. Perderão com a besta e morrerão com a besta, com o dragão. Caminhando para o final, queridos. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas nós precisamos escolher de que lado estaremos, a quem adoraremos, porque o grande conflito ele é real. O grande conflito está se intensificando cada vez mais. A palavra de Deus diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A palavra de Deus fala que o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Ele sabe que ele está perdido, sim ou não? Sabe. Ele sabe que ele está condenado, sim ou não? Sabe. E ele sabe que ele vai ser executado, também sabe. Então o que ele busca fazer hoje? Levar o máximo de pessoas que ele puder com ele. Eu queria terminar com uma história. Nesse grande conflito entre o bem e o mal, Deus está fazendo de tudo para salvar seus filhos, mas o inimigo está fazendo de tudo para levar os filhos de Deus à perdição com ele. Alguns anos atrás, no estado de São Paulo, estava acontecendo uma série evangelística. E o orador na época era o pastor Rafael Rossi, que hoje é o evangelista da nossa divisão sul-americana e hoje o apresentador do programa Arena do Futuro, na Novo Tempo. Muitas pessoas estavam participando daquela série de evangelismo. Muitas pessoas estavam sendo tocadas pela palavra. Uma jovem senhora começou a participar daquela série de evangelismo. O nome dela, Eliana. E ela começa a participar daquela série de evangelismo e começa a frequentar todas as noites. Uma certa noite ela está
na casa dela, se arrumando para ir para a programação na igreja. E o esposo dela chega do trabalho, o nome dele Elias. E Elias chega do trabalho e pergunta para ela: para onde você está indo? E ela fala: eu estou indo para a igreja. E ele fala: você não vai. E ela fala: eu vou. E ele fala: você não vai. E ela fala: eu vou. E ele fala para ela: se você for, eu vou te matar. E ela falou: então você me mata, porque eu vou. O detalhe é o seguinte: quem era Elias? Elias era o pior traficante daquela região. As pessoas não ousavam olhar nos olhos dele, porque ele matava por qualquer coisa. Todos tinham medo dele naquela comunidade. E ela saiu e ela foi. Elias, muito furioso, pegou o revólver, colocou na cintura e foi atrás dela. Ela entrou na igreja, sentou no primeiro banco, a igreja cheia. E Elias começou a andar de um lado para o outro em frente à igreja, pensando: como que eu vou fazer para entrar, matar ela e ir embora? E de repente, em uma dessas idas e vindas em frente à igreja, um diácono da igreja observou ele andando e foi até o encontro e falou: Elias, você por aqui? E deu um abraço nele. A sua esposa está aí dentro, você não quer entrar? E ele pensou: já descobriu o jeito de entrar na igreja, me convidaram. Mas aquele abraço começou a mexer com ele, porque muito provavelmente fazia muito tempo que ele não recebia um abraço. E ele entra e ele senta na última cadeira. Em certo momento a Eliana olha para trás e vê ele lá atrás. E ela começa a suar frio, pensando: não vai dar certo isso. Mas sabe o que acontece? O Espírito Santo é tremendo, irmãos. Quando o pastor Rafael Rossi faz o apelo naquela noite para quem queria entregar sua vida a Jesus, Elias é o primeiro a se levantar e vir na frente, chorando igual criança. Eliana não acredita, levanta, abraça, fica junto ali do esposo. Outros tomam decisão, vêm à frente ali, o pastor Rafael Rossi faz a oração. No final, Elias chama o pastor Rafael Rossi do lado e fala assim: pastor, o senhor não sabe o que eu vim fazer aqui nessa noite. E o pastor fala: você veio adorar a Deus e entregar sua vida a Jesus? Ele falou: não, pastor. Aí ele levanta a camisa e mostra o revólver para o pastor. Falou: hoje eu vim aqui matar minha esposa. Mas quem morreu fui eu. Pega esse revólver e some com ele, que eu nunca mais quero pegar numa arma dessa. A partir de hoje a minha arma vai ser a palavra. A história não termina aí, eles começam a fazer uma série de estudos bíblicos para se batizar. E certo dia ele fala para o pastor, para o obreiro que estava acompanhando, e ele fala assim: pastor, eu não posso me batizar. Por que você não pode se batizar, Elias? Porque quando eu era criança eu fui dedicado ao diabo. E falaram para mim que se eu me batizar eu morro. E o pastor falou para ele: você morre mesmo, você vai morrer para o pecado e renascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Chega o dia do batismo. Então a igreja cheia, Elias e Eliana dentro do tanque. Passa o primeiro videozinho, por favor. Vocês vão ver o momento do batismo de Elias e Eliana. Para o seu nome ser escrito no livro da vida. Para o seu nome ser escrito no livro da vida. Eu, como ministro do Evangelho do Batismo, o nome do Pai, do Filho. Sabe o que acontece nesse momento que o pastor Rafael Rossi vai batizá-lo? Qual é a história que a Bíblia conta? Qual é a história que a Bíblia conta? O grande conflito.
Deus fazendo de tudo para salvar e o inimigo fazendo de tudo para levar o seu filho à perdição. Dentro do tanque batismal, o inimigo de Deus reivindicou a vida de Elias. Dentro do tanque batismal, Elias fica possesso. E começa uma luta, uma batalha sobrenatural pela vida de Elias. A igreja em oração, os anciãos, os pastores que ali estavam, dizendo, não, ele é do Senhor Jesus. E o inimigo falando, não, ele é meu. E ali passa algum tempo essa batalha. Mas assim como Jesus venceu no céu, assim como Jesus venceu na cruz, ele também venceu aquela noite na vida de Elias. O diabo foi expulso. E Elias foi batizado para a glória e honra de Deus. Passa o próximo videozinho, por favor. Mostrando o momento que Elias morre para o pecado e renasce para uma nova vida em Cristo Jesus. Olha que momento lindo. Com o início do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje Elias serve a Deus juntamente com a sua esposa, serve a igreja, serve ao Senhor. Nós teremos uma música final, que a Kimberly vai cantar agora. E a música que ela vai cantar fala exatamente sobre a palavra. Que nós possamos não apenas conhecer a palavra, mas nós possamos praticar a palavra e compartilhar a palavra. Que nós possamos escolher a quem nós iremos adorar e que nós escolhamos adorar ao Senhor. Escolhamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele é o único digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Não há nenhum nome acima do céu, embaixo na terra, que importa que sejamos salvos. É unicamente pelo nome de Cristo. Enquanto ela canta, que você possa fazer a sua oração, que você possa falar com Deus. E no final nós vamos orar juntos, pedindo a bênção de Deus pela nossa decisão nessa noite. Descenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Descenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem
seus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz no meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz no meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz no meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz no meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não sem destino. Amém. Vamos nos colocar em pé para a gente falar com Deus. Quantos desejam falar: Senhor Jesus, eu já tomei a minha decisão, eu já fiz a minha escolha, eu adorarei o Senhor, adorarei o Cordeiro, estarei sempre do teu lado. Eu não quero ter a marca da besta, mas eu quero ter o selo de Deus. Você deseja isso na sua vida? Amém? Nós temos algumas pessoas em especial aqui conosco nessa noite que eu quero orar por vocês também, mas em especial nós temos a Cauane que está conosco. Cadê a Cauane? Levanta a sua mão. Também quero orar pelo Júnior. Cadê o Júnior? Júnior. Caroline ou Caroline? Caroline. Nicole. Cadê a Nicole? Mateus. E o Daniel. Cadê o Daniel? Vocês são muito especiais para Deus. E Deus também tem um plano especial para a vida de vocês. O meu verso na Bíblia é Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esses momentos especiais nessa noite na tua casa de oração. Sabemos que vivemos em um grande conflito entre o bem e o mal, mas nós já sabemos quem venceu a guerra. É o nosso Senhor e Salvador Jesus. E é a Ele quem nós adoraremos.
É a Ele a quem nós seguiremos. É a Ele a quem serviremos por toda a vida e por toda a eternidade. Sabemos, Senhor Deus, que o inimigo ele anda ao derredor, como um leão rugindo procurando alguém para devorar. Mas a nossa ajuda, o nosso auxílio está apenas a uma oração de distância. E quando nós clamamos, o leão da tribo de Judá se levanta para nos defender e para nos salvar. Deus querido, assim como o Senhor libertou, transformou a vida de Elias, também peço, Senhor Deus, por cada um dos teus filhos que aqui estão. Liberta os que precisam ser libertos. Salva, Senhor, os que precisam ser salvos. Transforma os que precisam ser transformados. Sela, Senhor, aqueles que ainda precisam ser selados. Abençoa-nos, despeça-nos com a tua proteção e a companhia dos teus anjos para o nosso lar. Que amanhã, Senhor, ao anoitecer, nada impeça de estarmos mais uma vez na tua presença e termos um encontro contigo. Que possamos vir trazer os nossos amigos, os nossos familiares, para que eles também possam te adorar, para que eles também possam ouvir a tua palavra. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Um grande abraço para os que estão conectados conosco também. Nos vemos amanhã, no mesmo horário, no mesmo local.